Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos complementar uma resposta que eu venho dando para vocês parceladamente ao longo de vários vídeos a respeito da pergunta que é: o mundo está realmente à beira da Terceira Guerra Mundial? Esse artigo, junto com outro que nós vamos analisar ainda no vídeo de hoje, vão complementar essa resposta que nós vamos dando parceladamente. Por que parceladamente? Porque nós vamos trazendo subsídios novos todo momento para complementar a resposta, dessa pergunta. E esse artigo aqui traz a mesma opinião que eu tenho trazido para vocês também, de que os Estados Unidos não estão prontos para uma guerra de grandes potências. Na verdade, nem ele e nem país algum está pronto, porque o mundo não estava, a princípio, voltado para isso. Só que agora, todos os que têm potencial para isso estão se preparando. E o artigo diz assim: os adversários da América estão a preparar-se para um conflito mais amplo. Para evitar a guerra, é necessário que o faça também. E, de fato, é o que está acontecendo. Um artigo agora do finalzinho do mês passado. Então, o recente discurso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no Salão Oval, marcou um momento chave no aprofundamento da competição entre a América e os seus aliados. Por um lado, a América e seus aliados por um lado, e o eixo de ditaduras que se aglutinam em torno da Rússia, China, Irã e Coreia do Norte, por outro. Então veja que eles até estão utilizando a mesma terminologia utilizada lá na Segunda Guerra Mundial. Eixo, o eixo. Na época, o eixo era Japão, Itália e Alemanha. Agora, eles estão dizendo que o eixo é um eixo de ditaduras que se aglutina em torno de Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. Então, o discurso fundiu efetivamente a guerra na Ucrânia e a guerra mais ampla que estava a fermentar no Oriente Médio em dois teatros de um mesmo conflito. Ou seja, são duas frentes de batalha de uma mesma guerra. E se o Hezbollah também atacar, apresentará aos Estados Unidos e aos seus aliados um teatro de operações significativamente expandido, sobrecarregando mais uma vez os recursos que os Estados Unidos têm para confrontar a Rússia na Ucrânia. Sabendo, nós todos, que há toda essa questão econômica. Nunca esqueçam da questão econômica como pano de fundo de tudo que está acontecendo. Ao mesmo tempo, parece ainda mais provável que Taiwan emerja como a terceira esfera de conflito nos próximos anos, ou talvez até mais cedo do que se espere. Eu acredito que a China, ela tem dito reiteradamente que Taiwan pertence a ela, que faz parte do território chinês, mas a China, dentre todos os atores, é a que menos gostaria que isso acontecesse agora, na minha opinião. Porque, de uma certa maneira, eles também não estão totalmente ou plenamente preparados. Então, na verdade, os dois principais atores disso, eu venho dizendo para vocês, China e Estados Unidos, sabem que, no final das contas, são eles que vão decidir a peleja. Então, são os que, indiretamente, talvez estejam atuando por procuradores, mas estão evitando ao máximo o confronto direto. Em algum momento, penso eu, isso é só uma opinião, isso vai acabar acontecendo. Mas eles estão evitando ao máximo porque depois que acontecer, só vai restar um vencedor, se é que vai restar algum. Pequim já tem vindo a reforçar suas forças em grande escala. A Marinha já é numericamente maior na China do que a Marinha dos Estados Unidos, enquanto as suas forças terrestres e nucleares estão a crescer rapidamente. Já é numericamente maior, mas não é ainda potencialmente maior, quer dizer, não tem tanto poder quanto os Estados Unidos. E as forças terrestres da China dependem muito apenas de recrutamento, porque pessoas para isso eles têm. Então, eles têm mais possibilidade de colocar botas em solo do que qualquer outro país. Talvez a Índia rivalizaria com ela. Agora, não sei se a Índia gostaria de entrar nesse conflito. Eu acho que ela vai tentar fazer assim como penso eu que o Brasil deveria fazer, que é ficar o máximo de fora disso. Entretanto, independentemente de quanto tempo dure a disputa na Ucrânia, a Rússia está ocupada a expandir a sua produção de blindados, incluindo a recuperação de equipamento danificado no campo de batalha, enquanto gera internamente um sistema de produção de tempo de guerra.
Moscou mostrou que entre as massas e depois de 1 ano e meio, o exército russo é agora capaz de lutar e mobilizar-se ao mesmo tempo com o objetivo de expandir as suas fileiras para 1,5 milhões de pessoas. Simplificando, os adversários da América estão a preparar-se para a guerra. Isso é óbvio, né? Isso é o que a gente vem falando há muito tempo, muito antes até do que era permitido falar disso, porque para quem não sabe, quando eu falava desse tipo de tema lá no Casando Verbo, caía toda a vida naquela bandeirinha amarela, né? Então, na época era proibido porque ainda havia um fio de esperança, principalmente nos democratas norte-americanos, de que eles poderiam conduzir a China de volta ao status quo que eles haviam planejado. Mas o Laranjão, como todo mundo diz aí carinhosamente, né, para o ex-mandatário norte-americano, Trump, ele dizia, não vai ter jeito, eles estão se expandindo, eles querem tomar o nosso lugar. Em outras palavras, era isso que ele dizia. E aí ele colocou os Estados Unidos para se preparar. Quando o Biden voltou, e ele voltou já ciente do que a China tinha planejado para expansão econômica, então eles voltaram com a mesma política do Laranjão. Só deram continuidade àquilo. Então hoje é fácil, todo mundo pode falar do tema e todo mundo fala. Na época nós vislumbrávamos isso porque conscientes, né, pelo menos segundo a minha visão, né, do projeto de ambos, óbvio que superficialmente, né, era uma coisa meio que intuitiva, a gente intuía o que ambos iriam fazer, nós adiantávamos todo esse cenário. Só que não era permitido falar tão abertamente como todos falam hoje, né? Então, Washington, sobre os debates a respeito de segurança nacional, raramente começa com reconhecimento básico de que a China e a Rússia estão a construir as suas forças não para dissuadir, mas para atacar. Esse deveria ser agora o ponto de partida de todas as conversas sobre a despesa de defesa dos Estados Unidos e dos aliados. Eu acho que a princípio é sim para dissuadir, mas nada impede que, em algum momento, percebendo a fraqueza do adversário, se use para atacar também. E aí, para finalizar, eu quero tratar desse outro artigo que complementa o anterior, né, que se chama, ou que se intitula, melhor dizendo, Um Mundo em Guerra. O que está por trás da explosão global de conflitos violentos? O que está acontecendo? Por que são tantas as frentes ao mesmo tempo? Acho que todo mundo já entendeu o motivo, mas vamos analisar mais de perto aqui. Os conflitos violentos estão aumentando em várias partes do mundo. Além do ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro e da ofensiva israelita em Gaza, levantando o espectro de uma guerra mais ampla no Oriente Médio, tem havido um aumento de violência na Síria, incluindo uma onda de drones que ameaçaram os Estados Unidos, estacionado lá. No Cáucaso, quem é que acompanhou lá, no final de setembro, o Azerbaijão tomou o disputado enclave de Nagorno-Karabakh, que já teve problemas anteriores, inclusive lá no tempo que nós analisamos aquele videoclipe da Lady Gaga, lá num outro canal que tem uma outra temática, né, nós adiantávamos que aquele conflito iria iniciar através da análise daquele clipe da Lady Gaga, e de fato, né? Então, aquilo que começou lá agora se encerrou, entre aspas, né, com a vitória aí do Azerbaijão, né, forçando cerca de 150 mil armênios étnicos, que são cristãos, né, o Azerbaijão é de maioria islâmica, né? Então os armênios tiveram que fugir da sua casa histórica no território, preparando o terreno para novos combates com a Armênia. Quer dizer, eles só recuaram e a tendência é que isso vá se expandir para o território ainda dominado pelos armênios. Isso no Cáucaso, né, pessoal? O Cáucaso é onde teria recomeçado a história da humanidade, né? Depois do reinício da história. Entretanto, na África, a guerra civil do Sudão continua. O conflito regressou à Etiópia, a retomada militar do Níger em julho foi o 6º golpe de Estado no Sahel e na África Ocidental desde 2020. E aí eles atribuem isso a atuações da Rússia, né? Como se a Rússia estivesse patrocinando essas revoltas, né, que têm colocado outros governos no poder nesses países. Então, eles dizem que, na verdade, de acordo com a análise de dados recolhidos pelo Programa de Dados de Conflitos de Uppsala, conduzido pelo Instituto de Investigação para a Paz de Oslo, o número, a intensidade e a duração dos conflitos em todo o mundo estão no seu nível mais elevado desde antes do fim da Guerra Fria.
Então, quando estava prestes a acabar a Guerra Fria, era onde havia maior número de conflitos. Depois, obviamente, tudo se acalmou por décadas, né, até que houve a perestroika, glasnost, na década de 80, no início da década de 90. E aí agora, então, né, o mundo nunca esteve tão conflituoso quanto agora, desde aquela época, né? O estudo conclui que há 55 conflitos ativos houve, né, em 2022, com a duração média de 8 a 11 anos, um aumento substancial em relação aos 33 conflitos ativos que duraram em média 7 anos, uma década antes. Então, o que está causando isso? É essa nova disputa aí que nós estamos vendo, né? Então, a resposta internacional dos membros da União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos, que investiram fortemente na construção da paz na sequência da Guerra Fria, tem sido de mudar os marcos da paz do conflito para a resolução através de gerenciamento de conflitos. Eles não estão entrando diretamente, por enquanto, nessa querela. A hora que entrarem, eu digo que aí, então, é o início da Terceira Guerra, que nós estamos dizendo que, por enquanto, não há sinais, né, de que ela vai iniciar imediatamente. Então, haverá, em algum momento, eu vou perceber algo que, né, segundo a minha opinião, é o motivo que vai dar o start, e em percebendo isso, eu trago aqui para vocês, dizendo, olha, pessoal, vai ser agora ou vai ser a qualquer momento. Mas, por enquanto, as coisas vão indo ainda, vamos dizer assim, num jogo de empurra. Sabe quando vamos comparar esses dois grupos aí com dois sujeitos que se desentenderam no bar? Por enquanto, eles estão um empurrando o outro. Sabe quando começa aquele jogo de empurra? Ninguém sabe se vai começar a briga ou não. Aí vem o amigo, separa, daí não, eu vou brigar, o outro separa também, ficam se empurrando, ninguém dá um tapa. É mais ou menos assim. É nesse estágio que a coisa está, no jogo de empurra. Daqui a pouco, né, se eu ver que alguém pega um taco na mesa de sinuca, eu vou dizer, agora vai começar. Então, mudando a mensagem, né, para algo mais popular, é mais ou menos assim que a coisa está. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é só um relatório mais detalhado de onde é que estão os conflitos, como é que a ONU tem atuado, o que está acontecendo. É possível que tudo retorne à paz? Até é um pouco difícil de acreditar que isso vai acontecer, mas é possível, nada é impossível. É possível que os países recuem? Mas é improvável, porque principalmente por conta de China e Estados Unidos, que estão disputando aí a posição de liderança mundial. E a Rússia sempre, né, esteve aí em oposição aos Estados Unidos e agora, então, talvez vá aproveitar o momento, se for possível para ela. Então, é questão de tempo, na minha opinião. E quando a gente puder observar os sinais, tanto melhor, né, porque aí a gente se antecipa dos demais, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.